Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa 7ª aula de matemática. Hoje nós iremos fazer a leitura e escrita de números e as lições de casa 16 e 17, tá? Então, é a apostila ainda do primeiro bimestre, serão as páginas 153, 154, 181 e 182. Então, peguem a apostilinha de vocês que eu vou explicar todas as atividades que vocês precisarão fazer, tá bom? Então, vamos começar aí na página 153, leitura e escrita de números, atividade 1. Bem facinho, tá? Então, tá pedindo para vocês completarem o quadro. Então, esse quadro tem a representação gráfica, que é a representação por desenho, tem a representação numérica, que é por fração, e como se lê, é como se lê a fração lá da representação numérica, tá? Então, vocês podem observar aí que tem algumas linhas que só tem a fração. Na primeira linha mesmo, ó, só tem a representação numérica. Vocês terão que fazer a representação gráfica e como se lê essa fração. Na segunda linha, só tem o desenho, só tem a representação gráfica. Como que vocês representam por fração esse desenho aqui? É o que vocês vão colocar aqui na representação numérica e depois na frente como se lê essa fração. Na terceira linha, só tem como se lê 1/10. Como representa 1/10 em fração e como representa 1/10 em desenho, a representação gráfica, tá? Na quarta linha, só tem a fração também, então vocês precisam escrever como se lê e representar por desenho. Pessoal, é o seguinte, se vocês acham que não vai caber o desenho aí, façam ele em 2 linhas, tá? Igual o exemplo daqui de baixo, ó. Não precisa fazer uma única linha. Façam em 2 linhas, igual esse aqui de baixo. E só não se esqueçam de fazer com régua, bem bonitinho. E dividir sempre as partes iguais, tá? As partes do desenho, elas têm que estar divididas em partes iguais. Então, aqui na próxima linha tem a representação gráfica, vocês vão fazer a representação numérica e como se lê, e assim sucessivamente, tá bom? Então, vocês vão completar esse quadro aí, bem simplesinho, com o que está faltando, ok? Ainda na página 153, na atividade 2, está assim: pinte as réguas de fração de acordo com as representações numéricas e observe se há equivalência entre elas. Registre suas conclusões. Então, já está representado aqui um meio, né? No desenho, já está pintada uma parte de 2. Embaixo, vocês vão pintar os quadradinhos que representam 2/4. E embaixo, vocês vão pintar os quadradinhos que representam 3/6, tá? Depois que vocês pintarem essas 2 réguas aqui que estão faltando, de acordo com as frações que estão na frente, vocês vão registrar as suas conclusões, tá? Vocês precisam observar, depois de vocês pintarem, se há equivalência, se essas frações são equivalentes. Como que vocês vão fazer isso, né? Olhando os desenhos. Lembra que fração equivalente são as frações que representam a mesma quantidade, tá bom? Agora, na página 154, a atividade 3 pede: abaixo, na primeira régua, pinte o equivalente a 1/3. Então, na primeira régua, vocês vão pintar o equivalente a 1/3, tá? Embaixo, nas réguas seguintes, represente outras equivalências a 1/3. Então, pessoal, essa atividade, ela não tá dando o que vocês têm que pintar, né? Vocês vão ter que observar na primeira régua para poder pintar essas 2 réguas aqui embaixo, tá bom? Ó, ele está pedindo para representar a equivalência, então vocês têm que representar no desenho a equivalência. Se vocês pintaram aqui 1/3, quanto que vocês vão pintar nessas 2 réguas embaixo para ficar equivalente a esse a 1/3, tá bom? Bem simples também, observem, vejam que os desenhos, ó, os 3 são do mesmo tamanho, tá? Pensando nisso, vocês vão conseguir fazer essa bem facinho, tá bom? Ainda na página 154, agora atividade 4,
está pedindo para vocês compararem as frações decimais. Então, tem a fração décimo, um milésimo e um centésimo. Tem essas três frações. Aqui embaixo está pedindo para vocês organizarem em ordem crescente, da menor para a maior, tá? Pessoal, lembra de um exercício que a gente fez nas semanas anteriores, que a gente tinha que colocar as frações em ordem crescente, tá? Volta um pouquinho as páginas da apostila, que vocês irão achar aí, tá? Pensa qual será que vem primeiro, né? Lembra que a primeira, qual que é a menor dessas três? Depois que vocês encontrarem a menor, vai sobrar duas. Qual a menor dessas duas? E coloque em ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior, tá? E depois, embaixo, vocês têm que justificar a resposta. Então, depois de ter colocado elas em ordem crescente, vocês também precisam justificar a resposta. O que é justificar? Por que vocês colocaram nesta ordem, tá? O que justifica isso, tá bom? Agora, pessoal, são as lições de casa 16 e 17, que está lá no final, que serão as páginas 181 e 182, tá? Então, na página 181, é a situação problema, e o número 1 fala assim: para o dia da competição de saltos à distância, a escola recebeu 1.409 sacolinhas plásticas promocionais, que foram confeccionadas com material degradável, para distribuir aos familiares dos alunos. Utilizou no período da manhã 527 sacolinhas e o restante será distribuído nos 3 últimos eventos em quantidades iguais, tá? Isso é até importante circular, quantidades iguais. Quantas sacolinhas serão utilizadas em cada um dos eventos, tá? Então, olha só. Tinha lá 1.409 sacolinhas ao todo, tá? Eles utilizaram no período da manhã 527 sacolinhas. E o que sobrou do total, eles distribuíram nos 3 eventos em quantidades iguais, tá? Então, nessa situação problema, vocês terão que realizar 2 cálculos para encontrar a resposta da pergunta. E lembrando, depois que vocês fizeram os cálculos bonitinho, não se esqueçam de colocar a resposta, tá bom? Então, tá bem simples esse daí. Agora, a situação problema de número 2, ó. A participação familiar nos eventos esportivos foi de grande importância para a escola. Para assistirem às competições, os pais doaram alimentos não perecíveis. Ao final, as arrecadações contemplaram 2 abrigos comunitários. Sabendo-se que a escola conseguiu formar 186 cestas básicas e que um abrigo recebeu 20 cestas a mais que o outro, quantas cestas básicas foram doadas a cada abrigo? Então, pessoal, é o seguinte, tinham 2 abrigos, tá? E essas famílias, elas iriam fazer a doação de alimento para esses abrigos. E está perguntando quanto cada um desses abrigos recebeu. Para isso, ele dá uma explicação para a gente, ó. A escola conseguiu formar 186 cestas básicas, e um abrigo recebeu 20 cestas a mais que a outra, tá? Então, vocês terão que realizar aí mais ou menos uns 3 cálculos para encontrar a resposta de quantas cestas cada abrigo recebeu, tá bom? Aí também não se esqueçam, depois de terem realizado os cálculos, coloquem a resposta, tá? Vocês podem colocar primeiro abrigo, segundo abrigo, um abrigo, outro abrigo, para poder especificar um do outro, tá bom? Agora, na página 182, bem facinho também, está pedindo para vocês armarem e efetuarem as operações. E está pedindo para vocês deixarem os cálculos à mostra, tá? Deixarem os cálculos aí para não apagar. Então, olha só. São 1, 2, 3 divisões, são 2 multiplicações e uma continha de subtração, uma continha de menos, tá? Bem simples, é tudo que vocês já sabem fazer,
só que tem que tomar um pouquinho de cuidado, ter um pouquinho mais de atenção, porque são números grandes, tá? A gente tem uma certa facilidade de errar quando é número grande, tá bom? Mas vocês conseguem, né? Coisa simples que vocês sabem fazer. Nessa última aí, que é a subtração, tá vendo que o número é bem grande? Façam, dê um espaço um pouquinho maior entre os números. Eu já expliquei isso para vocês em sala de aula, para ficar mais fácil na hora de ter que emprestar e tal, tá bom? Aí, pessoal, vocês façam, não apaguem os cálculos, deixem aí bonitinho. Lembrando que vocês precisam fazer até quinta-feira, ou na sexta-feira de manhã, né? Acho que é na quinta-feira à noite. Já tem a correção, então façam até quinta para vocês poderem corrigir, tá bom? Qualquer dúvida também vocês podem estar me perguntando pelo Clipe Escola ou pelo WhatsApp, vocês fiquem à vontade, tá? Por hoje é só isso, até a próxima aula.